começar o vídeo com uma pergunta. Quantos anos você tinha quando você viu o seu primeiro anime? Eu vou começar respondendo. Eu tinha de 3 a 4 anos de idade. E antes que alguém venha me falar que não tem como ter sido nessa idade, tem sim, porque meu pai vive me contando isso. E também eu comecei bem cedo mesmo, porque meu pai ele trazia coisas que ele gostava de assistir. Ele gostava muito de ver animes quando criança, então ele trouxe eles pra mim. É claro que vez ou outra ele também aparecia com desenhos e filmes animados também. Como assim ele trazia? Isso porque eu via tudo em DVD. Eu tenho inúmeros DVDs que ele trazia pra mim para que eu pudesse assistir. Então eu me considero uma criança privilegiada porque eu cresci assistindo os mais diversos DVDs. E isso com certeza marcou muito e ainda me marca até hoje. Então, se eu tinha de 3 a 4 anos, vocês devem imaginar qual foi o primeiro anime que eu assisti. Bom, eu tenho alguns dos meus animes aqui para mostrar a vocês. Bom, nós temos uma coleção de episódios do Naruto clássico. Nós temos a Saga de Hades, 3 filmes dos Cavaleiros do Zodíaco e o filme reboot dos Cavaleiros do Zodíaco. Tudo em um único DVD. Nós temos várias pérolas em um único DVD, mas temos alguns episódios de Yu-Gi-Oh! E nenhum desses foi o primeiro anime que eu assisti. Porque o primeiro que eu assisti foi Dragon Ball clássico. Que infelizmente não tá aqui comigo. Ah, vocês querem que eu vá lá pegar? Ah, tá bom, eu vou. Não tem como eu pegar este DVD. Por quê? Eu perdi ele da pior forma possível. Ou melhor, eu fiz uma troca muito ruim. Neste vídeo eu vou contar a pior troca que eu fiz na minha vida. Eu tinha por volta dos meus 4 a 5 anos de idade, quando eu resolvi pegar este DVD e ficar com ele na mão andando pela casa. Porque eu tinha mania de levar coisas aleatórias para os cantos. Meu pai, que gostava de sair, ele gostava de me levar junto. Tipo assim, ele ia pra algum lugar, ele não queria ir sozinho, aí ele me levava com ele. O que eu gostava bastante, porque aí eu conheci vários lugares diferentes. Meu pai olhou pra mim e falou assim, olha, eu tô indo lá na casa de um amigo meu, você quer vir junto? Eu falei sim, tá bom. E eu fui com ele, levando o meu DVD do Dragon Ball, que eu gostava demais, por isso eu andava com ele. A gente foi de carro até lá, chegamos lá, e nós entramos na casa. Meu pai já foi direto conversar com o amigo dele, eu só fui seguindo ele, fiquei no meu cantinho. E o amigo do meu pai tinha 2 filhos. Uma menina que era mais velha do que eu e um menino que ou ele tinha a minha idade ou era uma idade muito próxima. A diferença não era tão grande. Enquanto os adultos estavam conversando de coisas aleatórias que eu não me lembro, eu parei na sala e fiquei olhando a televisão, já que era o que tinha para fazer. E estava passando o Ursinho Puff. O Ursinho Puff era um desenho que eu gostava bastante e que eu já tinha visto algumas vezes em TV aberta, porque pelo que eu me lembro, eu acho que já passou algumas vezes no SBT, talvez algum filme dele também. E tinha um canal que eu não vou me lembrar mais o nome, e eu sinceramente não sei se ainda existe, que exibia vários episódios do desenho do Ursinho Puff. Então eu já conhecia. Eu tava lá assistindo o Ursinho Puff caçando eufalantes e tava um filme bem legal. Eu tinha gostado. E um detalhe, era o filho dele que estava assistindo. Então o filho dele estava lá assistindo, eu parei e comecei a assistir junto com ele. Ok? Deu a hora, meu pai falou que estava indo embora. E eu falei, e eu me levantei, né, pra me despedir e tudo mais. Nisso, o amigo do meu pai virou e falou assim, ah, você gostou do DVD? Eu falei assim, ele é legal. Aí ele falou assim, olha, você tem um DVD.
qual que é? Aí eu fui e mostrei que era o DVD do Dragon Ball, eu expliquei que era o Goku, que ele caçava as esferas do dragão pra poder fazer um pedido. Ele, olha, eu já vi isso algumas vezes, é muito legal. O filho dele ficou olhando pro DVD da minha mão. E eu mostrei pra ele. Nisso, o homem faz uma sugestão. Olha, por que vocês não emprestam pro outro? Já que aparentemente vocês gostaram muito, você leva o do Ursinho Puff pra casa, ele fica com o do Dragon Ball, vocês assistem, quando se encontrar de novo, vocês devolvem. E desfazem essa troca. Bom, ele falou emprestar. Como ele falou emprestar, eu concordei, porque eu estava de fato curiosa e parecia uma boa ideia. Então a gente trocou, eu levei ele para casa comigo e assim que eu cheguei em casa já corri para colocar ele e comecei a assistir. Tinha vários filmes. O Ursinho Puff Caçando Falantes, como eu já havia dito, o Ursinho Puff no Halloween, o Ursinho Puff 1, 2, 3, episódios do desenho do Ursinho Puff e um pouco mais. Eu sei que eu assisti vários no mesmo dia e foi muito bom. E eu lembro até hoje que a minha mãe parou junto comigo para eu poder assistir. Porque enquanto meu pai preferia ação, aventura e magia, minha mãe preferia desenhos mais calmos, tranquilos e meio fofinhos. Então eu assisti com ela e foi muito bom. Eu tenho esses momentos guardados comigo até hoje. Eu acabei de assistir nos dias seguintes e aí eu cheguei, parei e pensei, tá, preciso destrocar agora. Mas como eu faço isso? Bom, era muito simples, era só esperar o momento perfeito. A família dele e a família do meu pai se reuniam vez ou outra para poder fazer alguma coisa. Então era só aproveitar esse exato momento. O problema é que nas vezes que a gente acabou se encontrando depois disso, ou a gente foi para um lugar longe da minha casa, então não tinha como eu pegar para devolver, ou eu não estava com ele no momento, ou eu esquecia de falar isso com ele e ele também esquecia de falar a mesma coisa comigo, ou ele não estava com a intenção de devolver. Também temos essa possibilidade. Acontece que eu só vi ele no máximo umas 4 vezes depois disso e nunca mais. Meu pai e ele ainda são amigos, mas eles não são mais tão próximos quanto eram quando eu era pequena. E eu não faço a menor ideia por onde andam os filhos dele hoje em dia. E eu duvido muito que ele ainda tenha esse DVD. Duvido muito. E se ele ainda tivesse, eu tenho certeza que ele não ia querer me devolver. E sim, eu ainda tenho o DVD do Ursinho Puff. E o dele nem capa tinha, eu coloquei na capa desse aqui. Esse aqui é o DVD em questão. Então, eu perdi o DVD que tinha o primeiro anime que eu assisti, uma relíquia hoje em dia, e que eu tinha um grande carinho por ele. Mas agora, antes de encerrar o vídeo, vamos analisar. Será que essa troca, né, que antes começou como um empréstimo, virou uma troca, foi tão ruim assim? Se a gente parar para analisar, com o DVD do Ursinho Puff eu tive momentos muito bons. Com este DVD eu tive momentos bons com a minha mãe, porque a minha mãe gostava muito do Ursinho Puff, então a gente se divertia muito assistindo. E quando passaram o filme Ursinho Puff 1, 2, 3 na escola, eu tive a ousadia de falar que eu já tinha visto aquele filme em casa e que eu sabia as falas. E de fato eu sabia. Eu era uma criança que se eu gostava de alguma coisa, eu ia decorar todas as falas. Avatar: A Lenda de Aang é a prova viva disso. Foi muito bom. E sim, eu consegui assistir ele em TV aberta também, além de ter o DVD. Por outro lado, em Dragon Ball, eu tive vários momentos bons assistindo, eu tive vários momentos bons com o meu pai, porque eu e meu pai, a gente gostava muito de Dragon Ball, e tinha ação, aventura, magia, luta, tudo que a gente gostava.
E eu também tive a grande sorte de conseguir continuar assistindo em TV aberta, porque já que eu não tinha o DVD, não sabia mexer com a internet, como eu ia conseguir continuar assistindo, ou pelo menos rever o que eu já tinha? Foi nesse momento onde um canal chamado Rede TV, que era o canal 13 na época, começou a exibir Dragon Ball, do clássico até o início da saga Majin Buu. Eu consegui ver tudo isso. Eu via todas as noites de 8 às 8h30, às vezes de 8h30 às 9, sem falta. E foram momentos muito bons. Eu lembro que esses anos foram anos muito felizes e que eu sempre assistia e nada ia me tirar da frente da TV. Então, vamos analisar momentos bons com a minha mãe, momentos bons com o meu pai. Um desenho legal, meu primeiro anime. Consegui ver em TV aberta? Eu também consegui ver em TV aberta. Então, se eu me arrependo de ter trocado, com certeza, porque hoje eu ia ter uma relíquia e algo que eu gostava muito. Por outro lado, eu também não me arrependo, porque esse DVD também é muito bom. E também me rendeu momentos muito bons. Então, se eu pudesse escolher, eu gostaria muito de ter os dois, porque ambos os DVDs marcaram muito a minha infância. Então talvez eu tenha feito a pior troca da minha vida, mas às vezes eu paro pra pensar, será que ela foi tão ruim assim? Enfim, se vocês me derem licença, eu vou ali, porque eu tenho que caçar um DVD que eu não faço a mínima ideia onde é que ele tá. Ah, que DVD é esse? Ah, é um DVD, sabe, Zootopia 2. Zootopia 2 não, porque o 2 saiu no cinema. Zootopia 1. Já tem muitos anos que eu não vejo esse DVD. Eu acho que eu perdi esse também.